São 17 horas e 59 minutos em Brasília. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2014. Este programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e, além da TV Senado, você pode acompanhar também em nosso portal na internet. Vamos atualizar as informações da apuração dos votos com a jornalista Dinalva Ferreira. Dinalva. Então, Antônia, nessas eleições, 84 mil pessoas se inscreveram para votar em trânsito. 216 sessões em 91 cidades foram especialmente preparadas para receber esses eleitores. O voto em trânsito começou a ser possível em 2010, mas só nas capitais. Foi a mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2009 que deu ao brasileiro a possibilidade de exercer a cidadania durante viagens nacionais nos dias de eleição. Logo em 2010, o voto em trânsito foi possível, mas só nas capitais do país. Esta é a primeira vez que o TSE montou a estrutura especial em outras cidades. Nós tivemos a expansão dessa abrangência para todos os municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, nós teremos 91 municípios no país com essa possibilidade da votação em trânsito para aqueles que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito. Uma dessas cidades é Anápolis, aqui no estado de Goiás, onde votam cerca de 265 mil pessoas. Com a novidade, uma sessão foi montada especialmente para atender mais 246 eleitores, aqueles que se inscreveram para votar em trânsito. Monique sabia que estaria fora de casa neste fim de semana e decidiu se inscrever para votar em Anápolis. Eu fiz questão de votar para presidente esse ano. Eu achei melhor, votar do que justificar, que eu acho que é mais importante isso, A modalidade é admitida apenas para a eleição do presidente e do vice-presidente da República. Segundo a Justiça Eleitoral, a votação para outros cargos exigiria estrutura e tecnologia bem maiores. Em razão do grande número de candidatos nas eleições nacionais de deputado federal, estadual, é virtualmente impossível transferir para a urna, ela não tem essa capacidade, até física, todos os nomes de candidatos do país inteiro, para que ela possa ser alimentada. Então, em razão disso, essa impossibilidade de natureza eminentemente física mesmo, tecnológica, nós temos que contar e disponibilizar apenas a possibilidade de voto para presidente ou vice-presidente. Cerca de 84 mil eleitores se inscreveram para votar em trânsito neste primeiro turno. Para eleições futuras, o TSE estuda aumentar o número de cidades em que será possível essa modalidade de voto. É uma forma de ampliar a participação política, de garantir, assegurar ainda mais que o cidadão exerça esse seu direito, dever de votar. Bom, neste bloco nós vamos tratar de temas como segurança pública e saúde e contamos com a participação do jornalista Fábio Guimarães e do professor Antônio Fábio Testa, que é um especialista em segurança pública. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite, Antônia. Boa noite, professor Testa. Boa noite. E antes de começar a entrevista, nós vamos ver uma reportagem especial feita pela repórter Andréia Alves. De acordo com o último mapa da violência, mais de 56 mil pessoas foram assassinadas no país em 2012, um aumento de 13,4% em relação a 2002. Os estupros também aumentaram. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou que a violência sexual cresceu 106% entre 2005 e 2010. Ano em que foram registrados mais de 40 mil casos no país. Nós vivemos num país extremamente violento contra aquela ideia que se tinha da cordialidade brasileira. No quesito roubos, o Brasil também se destaca. A taxa de roubos aqui é a terceira mais alta da América Latina, quase 573 a cada 100 mil habitantes, atrás da Argentina e do México. Ainda segundo o relatório, a insegurança representa um desafio para o desenvolvimento, porque limita oportunidades. Muita coisa eu não faço por causa da violência, eu não ando à noite por causa da violência, eu não consigo andar com as minhas filhas, dependendo do horário aqui por conta da violência. Empata o trabalho porque eu tenho que parar cedo, né? Ladrão demais, nunca vi tanto. Fica até difícil para sair, até mesmo para estudar. A gente tem que estar fazendo à distância, porque quem trabalha sabe que tem que fazer à noite, né?
A quantidade de presos no Brasil aumentou mais de 400% em 20 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje mais de 700 mil presos. É a terceira maior população carcerária do mundo. O percentual altíssimo desse contingente é formado por jovens, pobres e negros. É nesse contexto que vão trabalhar os que serão eleitos governadores e presidente da República. A segurança da população é uma responsabilidade compartilhada por todos, como manda a lei. É assim também na saúde pública, onde União, estados e municípios têm papel complementar. Para os brasileiros, a saúde deveria ser a maior prioridade do governo, de acordo com pesquisa do Conselho Federal de Medicina. O estudo indicou que dos entrevistados que usaram algum serviço do SUS nos últimos 2 anos, 50% consideravam fácil o acesso ao atendimento nos postos de saúde. Já 67% reclamaram da dificuldade de conseguir cirurgias. Eu estou esperando já 2 anos já. 2 anos estou com essa pedra no rins aqui, ó. Sempre eu venho aqui no pronto-socorro e sempre fui bem atendida. Bom, vamos começar então, Fábio, a nossa entrevista. Professor Antônio Flávio Testa, como nós vimos aí, inúmeros desafios. Queria lhe perguntar, esses desafios são maiores para quem ocupa a cadeira do Palácio Planalto ou para quem está aqui no Congresso? Olha, a legislação diz que tem que ser compartilhada essa responsabilidade, mas na prática ela não é compartilhada. A responsabilidade, pelo menos do ponto de vista da população, recai sempre sobre a presidência da República. Mas, na prática, quem tem que definir as regras, quem tem que discutir, deliberar sobre investimentos é o parlamento. Então, deveria ter uma ação mais articulada, definindo prioridades. Por exemplo, sobre o orçamento para a reforma do sistema penitenciário, para o Fundo Nacional de Segurança, que eventualmente é contingenciado e os governadores ficam à mercê dessa discussão e os prefeitos têm uma dificuldade imensa de cumprir as suas obrigações, até porque não tem nem autonomia administrativa e nem recursos. E, no entanto, o problema acontece no município. Então, é preciso fazer uma revisão geral nessa forma de funcionamento do sistema de gestão da segurança pública voltado para esses ambientes, que aí você viu que a reportagem mostra com muita ênfase o problema do crime contra o patrimônio, que é crescente no Brasil, o número de assaltos, né, contra o comércio, e geralmente cometido por menores. O crime sexual também cresceu bastante, o crime contra idosos cresce também de uma forma significativa, assaltos a lares, essa coisa toda aí, e o crescimento maciço de homicídios por causas muito banais. Tudo isso aí reflete uma forma de gestão da segurança pública que é de omissão. Você vê o governo federal dizendo que tomou determinadas providências de repassar recursos para os governadores, mas nem sempre foram feitos os projetos executivos, nem sempre foram cumpridas as normas burocráticas, nem sempre o processo cumpriu todos os ditames administrativos, e os prefeitos também ficam refém de um preconceito que às vezes acontece no seu município, que é de não querer, a comunidade eventualmente não quer que se construa presídios daquela região, não quer, porque ela acha que pode atrair mais criminosos, que são mais próximos daqueles que estão condenados. Ou seja, o processo é extremamente complexo. E ainda tem um agravante que eu considero extremamente grave, que é o do menor infrator, que é tratado com muita parcimoniedade pelo Estado brasileiro, enquanto eles já são, na maioria, criminosa e reincidente, violenta. Professor, o senhor fala de gestão e são muitos pontos aí, é um verdadeiro novelo. Por onde puxar essa ponta aí para tentar resolver esse problema de gestão? Primeiro, tem que redefinir as prioridades, né? O governo federal tem necessariamente que ocupar um espaço maior de chamar os governadores, que vai ter um acordo com os prefeitos para definir ações, e principalmente na questão da reforma do sistema penitenciário, que eu acho que é o grande problema inicial desse processo, porque desemboca lá nas políticas familiares de milhares de pessoas que têm as suas famílias totalmente desagregadas, que ficam subordinadas a uma coisa que a matéria não colocou, mas ela é real e já foi detectada pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, que é o comando dos presídios pelo crime organizado. A quase totalidade dos presídios brasileiros está subordinada a isso. A gente tem visto agora o problema de Santa Catarina, que é reincidente, e aí o governo federal manda uma força nacional para ações paliativas e não se resolve esse problema.
e você vai vendo cada vez mais esses barris explodindo. Vê o caso do Maranhão, né, agora o caso de Santa Catarina, daqui a pouco São Paulo, Rio de Janeiro, e vem reproduzindo. Então, na minha avaliação, do ponto de vista de gestão, deveria ser coordenado pela Presidência da República. Ela pode colocar isso, evidentemente, no Ministério da Justiça, mas aí tem alguns que alegam que o Ministério da Justiça já não tem capacidade de fazer essa gestão a partir do Conselho Nacional de Justiça, ou qualquer que seja. Mas o Congresso tem que participar mais efetivamente. Você vê que aqui já tem mais de 2 anos que o Senado tem uma subcomissão para analisar a reforma do Código Penal. E até agora o relatório final não foi apresentado, não foi votado, ainda teria que ser aprovado no Senado para ser encaminhado à Câmara para definir uma mudança de um sistema que vem desde 1945, totalmente obsoleto. Então você vê que tem muitas coisas que precisam ser mais bem gerenciadas e mais priorizadas. Agora, você falou agora há pouco sobre a questão da criminalidade do menor infrator. Com relação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o senhor acha que nós vamos ter condições de avançar nessa questão? Ou a lei, do jeito que está, é suficiente? É uma polêmica muito grande. É uma polêmica muito grande e é tratado quase como se fosse um tabu no Brasil, essa questão do menor infrator. O menor infrator ele tem que ser tratado como menor infrator, ele cometeu uma infração, então ele tem que ser realmente tratado como menor. Mas o menor que é assaltante à mão armada, é homicida, latrocida, sequestrador, traficante de crack, esse não pode ser tratado, e é reincidente na maioria das vezes, esse não pode ser tratado como menor infrator, esse é um cidadão, é um criminoso. E ele tem que ser tratado com o rigor da lei. Então você tem que mudar um pouco, porque há muitas interpretações jurídicas que impedem que essa coisa aconteça. Essa semana mesmo você vê a quantidade de crimes banais que aconteceu na semana das eleições em São Paulo. 3 pessoas foram mortas assim aleatoriamente. E a maioria é cometida por menores. Mas quando o senhor diz mudar um pouco, é reduzir a maioridade penal? A grande discussão hoje é de os menores que cometem um crime que é chamado hediondo seriam penalizados, teriam um presídio próprio, teriam um tratamento diferenciado. Também não vai funcionar. Na minha avaliação, o necessário é você mudar o paradigma. A pessoa que cometeu um determinado tipo de crime, independentemente da sua idade, ele terá que ser penalizado pela gravidade do crime. Alguém fala assim, mas um menor, uma criança jamais vai cometer um crime, então ele não pode ser... Então, ótimo, se ele não comete crime, ele não precisa de uma punição. Um bebê não vai cometer isso. Mas um cidadão que chega aos 17 anos e 11 meses e 28 dias, vai, mata a namorada, dá tiro na cara dela, fotografa, põe no Facebook e coloca para todo mundo na sua rede, eu sou o bambambam, eu sou aquela pessoa que não aceita esse tipo de comportamento, ele está sendo bem tratado pela legislação. E a vítima? Eu acho que no Brasil, nesse ponto específico, em relação aos menores, é preciso dar um tratamento diferenciado a eles, mas também às vítimas. O próprio Senado brasileiro não discute o problema das vítimas. Eu vi num determinado debate na Comissão de Segurança Pública, alguém colocando que haveria, sim, um estudo preliminar para definir o direito das vítimas, as vítimas das famílias que perdem o pai de família, que perdem as mães, que perdem os filhos, os irmãos, e o Estado não cuida deles. Né? E há sempre uma preocupação com o criminoso, mas no sentido de dar a ele um tratamento diferenciado e não a punição devida. Sobre essa questão de segurança e crimes de rua e crimes contra as mulheres, violência sexual que explodiu no país, você acha que as guardas municipais elas podem ter, de fato, um papel importante na melhoria da qualidade da segurança pública? Se for bem gerenciada, sim. As guardas municipais foram estabelecidas recentemente, né? Eu acho que elas terão um peso significativo nas eleições para a prefeitura daqui a 2 anos, porque elas terão, pelo estatuto que as rege, o poder de auxiliar as forças de segurança. Poderão andar armadas, poderão, além de tentar preservar o patrimônio, fazer segurança das escolas, eventualmente atender a demandas da população e encaminhar para a delegacia e fazer uma ação complementar. É possível, sim, que haja uma fiscalização maior em determinados logradouros, ambientes públicos, tipo estacionamentos, né, e outros ambientes. Mas a grande questão do crime sexual é que ele acontece dentro de casa, na maioria das vezes. É uma coisa muito difícil do Estado intervir. Isso exigirá uma mudança profunda no comportamento das pessoas, na formação das crianças e no reconhecimento dos direitos, tanto do homem quanto da mulher. Enquanto isso não for mais bem tratado nesse nosso país, você não vai diminuir esse tipo de crime. Ao contrário, a tendência, como os dados estão mostrando, está aumentando.
mesmo tendo muitos direitos as mulheres, os homens também têm seus direitos, mas eles não respeitam, e é sempre uma violência cada vez mais agressiva, mais incisiva. E ainda tem uma outra questão que tem aparecido muito no Brasil em relação à violência, que são os crimes cometidos pelos pais ou padrastos ou os adultos contra as crianças, que é cada vez mais recorrente no nosso país. Isso aí eu acho que nenhum sistema de segurança pública consegue agir proativamente, ele será sempre reativo. Enquanto não houver um investimento maciço em políticas de planejamento familiar, políticas de primeira infância, de juventude, nós não teremos condições de mudar essa trágica realidade que o Brasil vivencia. Educação, professor? Educação é de tudo, mas educação para ser humano, para depois ser social. Não é aquela educação formal, educação escolar apenas. Os pais têm obrigação, têm uma missão, melhor dizendo ainda, de preparar os seus filhos para viver o primeiro ambiente público, que é a creche, a escola, para ele poder saber que vai conviver com o outro e respeitar o espaço do outro. Aí está a raiz da banalização da vida no Brasil. Você mata o filho do outro e depois reclama quando o seu se torna vítima. Enquanto não houver uma educação realmente voltada para a cidadania no nosso país, todo o investimento que for feito na área de segurança pública voltada para a repressão não vai resolver o problema. E sempre vai penalizar os mais pobres, os mais frágeis. Professor, com relação à questão de saúde, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, nós vimos aí problemas graves também, como a questão da segurança. Como é que o senhor analisa a questão hoje da saúde pública? Nós temos saúde privada e saúde pública. Para onde que nós vamos caminhar? O sistema de saúde público do Brasil, ele atende quase 180 milhões de pessoas. Mesmo aqueles que têm plano de saúde privado, numa emergência procura o atendimento público. Ele é o maior do mundo. Ele não funciona realmente a contento. E quanto mais ele for aperfeiçoado, mais vai aumentar a demanda. Primeiro porque a sociedade tem mais direitos, e direitos legítimos, democráticos, a população está envelhecendo e tem aparecido novas doenças, novas formas que merecem um novo tipo de tratamento. Mas eu acho que as grandes questões que têm que começar a ser tratadas também na questão da saúde pública no Brasil é o problema vinculado à violência, o problema do aborto. São milhares de mulheres que morrem porque vão fazer essa prática por uma decisão, às vezes dela, ou até forçada, mas acabam morrendo. Então, na minha avaliação, o problema de saúde pública tem que ser tratado como uma política de saúde pública, dando a essas pessoas o direito de optar pela sua vida para poder se manter. Eu acredito também que a questão da discussão em torno das drogas é preciso ser mais objetivo, não pode ser tratado como tabu. É claro que tem drogas inaceitáveis na nossa sociedade, como o crack, por exemplo, que tem mais de 1 milhão de usuários dependentes, que muitos deles não serão recuperados. Mas aqui no Congresso já tem muito tempo que estão discutindo um novo estatuto, um novo marco regulatório, uma política de drogas, para você ver o grau de nocividade de uma ou de outra droga. E a coisa fica muito politizada. E você tem hoje milhares de pessoas atrás das grades porque foram pegas com uma dose pequena, uma quantidade mínima de maconha, e estão sendo penalizadas. Isso precisa ser mais bem discutido porque é um problema de saúde e não um problema de segurança pública apenas. Esse tema, na minha avaliação, deveria entrar também na discussão. E o terceiro ponto que eu acho que é necessário discutirmos com mais ênfase também é o problema do envelhecimento da população, que está ligado a atendimentos ligado à mobilidade, à locomoção e também ao bem-estar dessa imensa população que dentro de 20 anos no Brasil provavelmente nós teremos em torno de 52 milhões de idosos. Tudo isso aí vai incidir sobre o sistema de saúde pública e com repercussão no sistema de segurança pública. Agora a sociedade está preparada para discutir esses temas polêmicos que o senhor acabou de citar? Eu acho que é muito difícil, mas o parlamento, por ele ser uma casa que representa todos os interesses da sociedade, tem um espectro muito diverso, é preciso que se deixe os tabus de lado, quebre os paradigmas e discutam como representantes de interesse da população, até que se crie uma massa crítica, se faça uma avaliação mais profunda e se defina uma nova forma de organização dessa sociedade. Por quê? Não é que estejam fazendo apologia das drogas ou do aborto, é o contrário. Você tem que discutir profundamente esses problemas sociais para que se busque caminhos para resolvê-los e não tentar empurrá-los para de trás do tapete, essa coisa toda aí. Bom, eu agradeço muito a presença do professor Antônio Flávio Testa aqui, a sua presença, Fábio. E vamos ver agora com a Edinalva, jornalista Edinalva Ferreira, quais são as últimas novidades que chegam lá do TSE. Então, Antônia, nós vamos atualizar as informações do Tribunal Superior Eleitoral com o repórter Dante Ascioli. Dante, quais são as novidades por aí? Boa
Boa noite, Dinalva. Boa noite a todos. Segundo o TSE, 14,32% das urnas já foram apuradas em todo o país. A apuração está bem adiantada no Distrito Federal, que já tem 80,8% das urnas apuradas, Tocantins com 72,3% e Espírito Santo com 72,2%. A totalização das urnas ainda não começou nos estados de Santa Catarina, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Piauí, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Acre, a votação se estende até às 19 horas no horário de Brasília. Temos também informações sobre urnas que foram substituídas durante esse processo eleitoral. Um total de 4.416 urnas eletrônicas. Isso representa 1,2% do total de equipamentos. Já é um número superior ao percentual das últimas eleições gerais de 2010, quando foram substituídas 0,76% das urnas. Os estados onde houve mais substituição de equipamentos por conta de problemas técnicos foram Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Ceará. Dante Ascioli, TV Senado, eleições 2014. Obrigada, Dante. Nós já temos o novo senador eleito pelo Distrito Federal. O deputado federal José Antônio Regufe, do PDT, saiu vitorioso. Ele é economista e jornalista. Nasceu no Rio de Janeiro e tem 42 anos. Foi deputado distrital eleito em 2006. Em 2011, chegou à Câmara Federal, sendo eleito com a maior votação proporcional do país, 18,95% dos votos válidos. No Senado, Regufe quer defender a aprovação de uma reforma política com o fim da reeleição para cargos majoritários e limitação de recondução em cargos legislativos. E vamos ver agora como está a totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, esse resultado a gente já deu para senador, urnas apuradas 85%, Regufe do PDT com 57,98%, Magela do PT teve 18,7% e Ginhagelo do PTB 18,56%. Para governador, Hollenberg do PSB tem 45,45%, Jofran Frejá do PR tem 27,7% e Agnello Queiroz do PT, 20,6%. Em Tocantins, na disputa pelo Senado, a atual senadora Cátia Abreu, do PMDB, tem 42,95% dos votos. Eduardo Gomes, do PSD, tem 39,6% e Sargento Aragão, do PROS, 16,22%, sendo que até agora foram apuradas 79% das urnas. Para o governo de Tocantins, Marcelo Miranda lidera com 52,15%, Sandoval Cardoso com 43,95% e Ataídes Oliveira, 3,43%. No Espírito Santo, para a senadora, a Rose de Freitas, do PMDB, lidera com 45,73%. João Coser, do PT, 20,38%. E André Moreira, do PSOL, 2,044%. Urnas apuradas até agora, 82%. Para governador no Espírito Santo, Paulo Hartung lidera com 52,85%. Ele é do PMDB. Roberto Carlos, do PT, tem 6,029% e Camila Valadão, do PSOL, 1,162%. Vamos ver agora os resultados da Paraíba. Para senador, José Maranhão, do PMDB, tem 39,63% dos votos. Wilson Santiago, do PTB, 31,24%. E Lucélio Cartacho, do PT, 25,96%. Até agora, 25% das urnas apuradas. Na disputa em Goiás, o Ronaldo Caiado, do DEM, tem 50,13% na disputa para senador. Vilmar Rocha, do PSD, tem 37,59% e Marina Santana, do PT, 9,121%. Urnas apuradas, 20%.
A disputa para governador em Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, tem 48,47% dos votos. Iris Rezende, do PMDB, 27,76%. E Vanderlan Cardoso, do PSB, 13,69%. E nessa cobertura especial da TV Senado, nós continuamos contando com a colaboração das TVs Assembleias. Vamos saber agora como foi a votação no Espírito Santo. Por telefone, a repórter Verônica Salazar tem as informações. Boa noite, Verônica. Como foi a votação por aí? Salva. Por aqui no Espírito Santo, 72% dos votos já foram apurados, totalizando aí quase 1,5 milhão de votos. Por enquanto, quem lidera a disputa para o governo do estado é o candidato Paulo Artung, do PMDB, que tem 54,34% dos votos. Artung, que já foi governador do estado por 2 mandatos. O segundo colocado na disputa é o candidato à reeleição, Renato Casagrande, do PSB, com 40% dos votos válidos. Em pelo menos 3 municípios aqui da nossa região, a apuração já foi finalizada. A expectativa é que essa apuração termine por volta das 19h30, 8 horas da noite, não devendo se estender muito mais do que isso. A eleição por aqui transcorreu dentro da normalidade. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, 89 urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas. Também foram utilizadas quase 8 mil urnas eletrônicas. Já em Jaguaré, na região norte do estado, as urnas travaram e foi feita a substituição por uma urna de lona e o voto acabou sendo mesmo feito em cédula de papel. 18 municípios capixabas tiveram voto biométrico e em um deles houve bastante lentidão no processo. A respeito dos crimes eleitorais, Dinalva, ao todo foram feitas 18 autuações com termos circunstanciados e 2 veículos foram apreendidos. São números considerados bem baixos, né, com relação às eleições passadas. Já a apuração dos votos para presidente só deve começar mesmo a partir das 7 horas da noite aqui no Espírito Santo. Essas, então, são as informações parciais do Espírito Santo, Dinalva. Obrigada, Verônica. E o Espírito Santo tem uma nova senadora eleita, é a deputada Rose de Freitas, do PMDB. Ela tem 65 anos e nasceu em Caratinga, Minas Gerais. É jornalista, radialista, professora e produtora rural. Começou a carreira política em 82, quando foi eleita deputada estadual. Foi deputada federal constituinte. Está no 6º mandato na Câmara Federal. É autora do projeto que virou lei de aumento da pena do crime de estupro de 8 para 12 anos de prisão. Também apresentou proposta de redução da maioridade penal para 16 anos. No Senado, ela pretende focar sua atuação nas áreas de educação, direitos da mulher e saúde. Antônia? Obrigada, Dinalva, pelas informações atualizadas. Vamos fazer mais um breve intervalo. No próximo bloco, teremos um novo convidado e o tema será economia. Continue nos acompanhando aqui na TV Senado e pela internet. TV Senado, eleições 2014.